Salve, salve galera, se liga só, AlohaCast está iniciando. Pra quem não me conhece, eu sou o Richard, já me segue lá no Instagram, Richard_Bird. E eu tô com meu parceiro Joãozinho. Dá um salve aí, Joãozinho. Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um AlohaCast. Quem quiser me Boa. seguir lá no Instagram é J_Paulo Cunha. Show demais. Hoje a gente tá com uma convidada super especial, que é a Ive Sandin. Ela trabalha hoje como assessoria educacional. Seja muito bem-vinda, se apresenta um pouco pra galera. Muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de vir conversar um pouquinho sobre o que eu mais amo fazer, que é trabalhar na educação. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com tanta gente. Bacana demais, seja muito bem-vinda, fica à Obrigada. vontade aí, toma sua aguinha e vambora. Obrigada. Ô Ive, conta pra gente como que você iniciou essa carreira em educação, educação. né, que você trabalha, como que foi esse processo, conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Eu sou fruto de uma escola estadual. Então, eu estudei no Camilo Faustino de Mello, né? E depois fui para o magistério. Então, naquela época, havia o Cefam. E durante 4 anos, eu também fui formada para ser professora das séries iniciais. E ali, eu já percebi que eu gostava realmente. Eu acreditava, e isso é um ponto bacana, sabe? Para estar na educação, você tem que acreditar no outro. Que o outro, ele pode ser educado da melhor maneira, sabe? E ali eu percebi que eu também gostava da educação física. Então, com o magistério, no Cefam, no último ano, eu fiz educação física na UMC. E dei aula também, lecionei aqui em Mogi, no Wilson Gomes, dei aula de educação física e tenho um orgulho danado, porque a escola estadual é um berço de experiência para quem quer atuar na educação. É ali realmente que as coisas acontecem. E também não acontecem, mas é ali que a gente aprende realmente o significado, o valor agregado da educação, da escola, né? E fui muito curiosa, né? Fui fazendo as minhas especializações. Então, hoje eu tenho 7 especializações e fiz as especializações porque eu sempre percebi que me faltava algo, sabe? Sim. Quando o estudante, o gestor ou um professor chega até a gente percebe que a gente pode transformar a vida ali e falta algo, né? O conhecimento não é estático. E todo tempo tem algo surgindo de diferente, uma tendência diferente. Então, fui para a área da neurociências, da psicopedagogia, da gestão escolar, da educação física escolar também. E em 2023, consegui aí o título de mestre em educação e no desenvolvimento, atuando com os projetos de vida dos estudantes do ensino médio. Minha vida toda foi em educação, né? Parece que 42 anos a vida toda, né? Mas é uma trajetória que eu planejei, né? E também oriunda de uma mãe, que é uma professora de língua portuguesa, né? Minha mãe, a dona Vera, que me incentivou muito e eu vi nela, né, uma grande inspiração para estar na educação. Bacana demais. E assim, você começou como professora, depois você foi para uma assessoria. Eu, na verdade, eu me efetivei na rede estadual, então dei aula, naquela época era 5ª série, e eu adorava, porque 5ª série, a questão do movimento, né, eles não têm vaidade nenhuma, então era rolar, eles rolavam, né, então as vivências que eu pude oportunizar ali no Wilson Gomes, eu acredito que foram interessantes. E a gente enxerga isso quando a gente encontra esses alunos na rua e eles falam, dona Ive, é sinal que a gente deixou uma sementinha ali, né? Então, de professora, eu fui para coordenadora de curso técnico em lazer, e aí fui trabalhar em Ferraz. Antes eu fui também professora de academia em Suzano, fui para Ferraz, depois eu fui para São Paulo, ser coordenadora do estado em cursos técnicos. Voltei para Mogi como coordenadora pedagógica dessa rede de ensino, na qual também a honro, né? Foram 20 anos. E volto para São Paulo como gerente de educação básica, né? De 142 escolas. Ali a missão eram as orientações pedagógicas e estruturais, né? Então, construção de currículo, de matriz curricular, implantação de, por exemplo, cultura tecnológica, cultura inclusiva, legislação escolar. Então, era um baita trabalho, E eu acredito que eu posso dizer que eu deixei uma sementinha ali também de acolhimento, de amor, né? Para essas 142 escolas. E hoje eu retorno para cá,
para Mogi, né, com essa esperança de poder também continuar esse meu propósito na educação, né, de formar pessoas, de acreditar nas pessoas. Eu entendo que hoje o meu lado mais humano, ele está na cultura inclusiva, né? Ele está vinculado a como apoiar as escolas a implementarem culturas inclusivas dentro do ambiente escolar, né? E também na formação de professores e gestores. Então, essa é a minha caminhada até aqui, né? E eu tenho esperança, né, de continuar e de poder ajudar muito mais pessoas nessa caminhada também. Bacana demais. Você falou que estava à frente aí da gestão de 142 escolas. E como que foi isso? É tanta escola diferente, tantas pessoas. Como que funcionou isso? Eu tinha uma equipe bem bacana, sabe? Mas o que mais me atraía era a possibilidade de ter saído do chão da escola, né? Então, hoje, as grandes instituições, elas têm um erro, na minha visão, né? Que é quem pensa em educação nunca passou pelo chão da escola. Então, a minha ida para essa gerência, ela foi com esse propósito, né? De alguém que saiu da escola, que entende esse território escolar, poder transformar algumas coisas que são necessárias, né? Então, por exemplo, o Ministério da Educação e da Cultura, ele publica uma lei, a gente precisa ficar atento, né? Para verificar se as leis estão compatíveis ao ambiente escolar, se há necessidade de intervenção, ou uma nova necessidade da sociedade, por exemplo, as competências socioemocionais, né? Então, eu estava ali no momento em que a BNCC foi lançada, então como que a gente vai implantar isso numa rede que é diferente, né? Então, é desde o interior até o grande centro de São Paulo, né? E eu acho que isso que foi o bacana, sabe? Entender que quem sabe de educação é quem está na escola. É valorizar realmente as pessoas que fazem educação, que são elas, que são professores, os gestores. Ali o negócio é difícil. É difícil. Então, todas as vezes que a gente tinha que implantar algo, esse lugar era muito respeitado, sabe? E aí a gente dava flexibilidade para a escola entender a que ponto faria sentido essas alterações ali. Digo alteração de currículo, por exemplo, né? Então, o que é uma mudança de currículo? A gente troca todo o material didático, a gente troca a matriz curricular, a gente troca o perfil do professor, o perfil do gestor, a gente troca a quantidade de aulas de matemática. Isso, para quem está ali trabalhando da administração, é difícil, porque a gente pesquisa muito, visita muitos lugares. Mas para quem está na escola é muito mais difícil. No dia a dia ali. É muito difícil. São muitas pessoas envolvidas, né? É um professor que vai ficar sem aula, é o outro professor que não teve uma formação inicial bacana e que caiu na sua escola, e você vai ter que investir na formação dele. Então, todos esses dados precisam ser muito conectados, sabe? Por isso que a educação não se faz de um dia para o outro. Exato. Não se faz em 4 anos. E é essa questão que eu levo muito no meu coração, sabe? A educação precisa ser pensada num plano de 10 anos, né? Se você entra na educação com 4 anos e sai com 18, olha aí, são 14 anos, né? E não dá para a gente avaliar isso numa prova de português, numa prova de matemática, né? Escola, o significado dela na vida das pessoas é muito maior. É muito maior, né? Então, foi um trabalho muito bacana. Eu acho que as experiências que eu tenho hoje e a vontade de seguir como assessora veio desse lugar que falou, poxa, você dá conta, sabe? Então, vai seguir seu caminho, né? Então, foi uma experiência muito bacana. Mas chega um momento até da vida da gente, né? Da gente fazer escolhas em relação à nossa vida pessoal e à vida profissional também, né? Bacana demais. Falei, Joãozinho. No caso, assim, a questão, se for pegar um professor menos preparado, daí vamos supor assim, se é um professor menos preparado, você acha que é melhor colocar numa escola mais afastada do interior ou colocar num centro, uma escola
mais movimentada? Como que funciona? Não funciona assim, funciona, não. Não, Não. É assim, primeiro, eu acho que é uma pauta muito interessante a gente falar sobre a formação das universidades para quem quer ser professor. Né? Então, a gente precisa de políticas públicas que invistam mais na qualidade. Né? E também políticas públicas que tragam a profissão do professor para um lugar de destaque. Então, hoje, né, a literatura está indicando que daqui a 10 anos, 20 anos, a gente não vai ter mais professor. Porque chega a ser um risco de vida. Não é verdade? Então, a gente precisa de uma mudança social para que a qualidade do professor, ao chegar numa escola, seja compatível ao que a gente espera de desenvolvimento do ser humano dentro da escola. Né? O que eu aposto? Em trilhas de formação. Então, independente do professor que chegar na sua escola, a partir do momento que ele chega, a responsabilidade é sua. Né? Pensa que quanto mais esse professor estiver congruente à concepção educacional, mais subsídios aquele aluno vai ter. Então, eu preciso formá-lo, independente da situação, sabe? Ele precisa de um tempo de formação para compreender aquele território e compreender também questões específicas do componente curricular que ele leciona. E que muitas vezes também vem com defasagem, né? Então, é um investimento. Quando acontece um processo seletivo, né, esses professores eles já escolhem as escolas, né, por pontuação ou por ranking, né? E aí eu tenho dito que a gente precisa investir no professor. É claro que nos 3 primeiros meses é aquela observação atenta, né? De postura, de propósito, de vontade, de compreensão do que é educação. E se a gente passa os 3 meses e também não realiza intervenções coerentes, a gente tem uma bucha ali. Né? Aí a gente tem um grande problema. Então, a gente também tem que saber a hora de... Esse vale a pena investir. Esse, talvez, não tenha o perfil para minha escola. Talvez para outra, né? Mas para minha escola, talvez, não tenha aderência, sabe? Boa. Quais são os desafios hoje para a galera que é dessa geração? Porque hoje, por exemplo, a gente tem IA, a gente tem celular, a gente tem um monte de coisa. Na minha época tinha celular, mas não é que nem hoje, que a galera leva para a escola e fica lá o dia inteiro. Esse é um tema bacana. E hoje você tem uma IA que você consegue ir lá digitar qualquer coisa, ela te dá a resposta. Como que está sendo esse desafio para as escolas para conseguir controlar? É um grande desafio, né? Quando a IA surgiu não, porque ela está há muito tempo, né? No Brasil, que a gente descobriu faz pouco tempo. Sim. Havia um medo, sabe, dos alunos descobrirem, deles usarem a favor deles nas provas. E, na verdade, a gente viu um outro movimento. Um movimento do professor também utilizar a IA, de ter um processo dialógico na sala de aula, de falar, gente, ele é bacana, mas ele não expressa o sentimento do seu sentimento. Ele não expressa a sua história. Então, você vai desenvolver, por exemplo, uma dissertação que você tem que expressar, você tem que criar um projeto, criar uma solução. Ele não vai fazer isso. Então, ele é importante e eu também uso, né? Mas ele é importante dentro de uma cidadania digital, dentro de uma ética digital, como que eu posso utilizar em favor de produções melhores, né? E não só isso, né? De questões do desenvolvimento financeiro também, né? Então, a gente não pode pensar apenas na questão escolar. A IA hoje, ela ajuda empresas, indústrias, estudantes, né? Então, não vejo como um problema. Eu vejo, na verdade, como um avanço na educação. Mas veja, se eu tenho escolas em que eu, por exemplo, que sou de 82, eu acho que eu, como professora, sou a dona do saber, eu não vou dar conta da quantidade de informação que esses alunos trazem para mim. Agora, se eu tenho uma metodologia em que esses estudantes são responsáveis pela aprendizagem também, e eles são produtores de conhecimento, então são eles também que são responsáveis pelo saber, aí a coisa anda. Porque são eles que vão me ensinar sobre IA. E é verdade. Né? Você chega numa escola de ensino médio, eles sabem mais do que a gente. Então, se eu respeito
esse conhecimento que vem dele, as coisas ficam mais fáceis para nós também, né? Então, eu acredito que depende da metodologia que a escola adere, sabe? E quando eu falo de aderência, é bem... Talvez a gente já tenha passado por isso, né? Aquele professor na frente que só fala, e a gente ali não entendendo nada. Não é verdade? Sim. Eu passei por essa fase de Mas sobrevivência. teve um professor assim, né? Sim, Sempre teve. sim. Mas se eu tenho uma escola em que faz provocações importantes, né, que coloca esse estudante no centro, e de responsabilidade social, eu acredito que fica muito melhor as relações da escola e as relações para o professor também, né? Porque a IA, assim, você pode usar tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Por exemplo, sim. para estudar é uma beleza. Você tem muito insight, você consegue pegar resumos de livros, tirar só o ouro de alguma coisa. Agora, sei lá, chega o aluno, vai fazer uma prova, pum, pesquisa tudo que está na prova, já era. Tem a resposta. Mas você não concorda que quando o aluno faz isso, para quem é da educação, não é mais sobre a nota da prova, é sobre a índole do aluno. E aí a gente precisa trabalhar não só sobre a nota, mas sobre o porquê o levou a fazer algo que não é convencional, é uma regra, né? Então, por isso que eu digo que a educação é complexa. Né? Eu posso dar um 0 aqui para o aluno, ou eu posso dar um 10. Mas se a gente está preocupado com o desenvolvimento humano, tem algo maior atrás dessa utilização errada dentro da escola. E ele engana ele mesmo, né? Sim. Daqui para frente, depois ele vai fazer um concurso, no concurso ele não vai poder usar IA. Ele não vai saber fazer o concurso. Vai prestar um Enem, ele não vai saber. Ele acha, na verdade, que ele está passando a perna no professor, mas a perna está passando a perna nele, né? É isso. É que o aluno ele faz escondido, ele não vai falar, tô usando aqui. Não. Vai alguém ir lá e corrigir ele. E tem maior destreza do que a gente, vai fazer escondido, vai fazer, né? Por isso que eu acredito numa escola que precisa dialogar. Né? Precisa conhecer os alunos, precisa compreender quem são os professores, quais são as necessidades daquela escola, né? As vulnerabilidades daquela escola. Legal. E com a sua experiência hoje, quantos anos nessa área de educação? Indo para 21 anos. 21? Como que você vê a evolução das matérias? Porque, assim, desde a época que eu estudei até hoje, eu não vi nenhuma evolução, pelo menos no meu ponto de vista. Me corrija se eu estiver errado. Sempre são as mesmas, que é matemática, português, inglês, etc. E a gente vê, pelo menos na minha visão, que faltam algumas matérias que seriam importantes, como, por exemplo, inteligência emocional, empreendedorismo, enfim, saber gestão financeira, que a gente nunca viu na escola, pelo menos eu não vi. O que você acha disso? Como que você vê a evolução nesses anos? Eu estudei bastante a BNCC, né, até para implantar a base nessa rede de ensino. Então, nós estamos fechados com a Lei de Diretrizes e Bases e com a Base Nacional Comum Curricular. Então, vem a nós o que é produzido e o que a academia, junto com as pessoas que entendem bastante educação, acreditam que precisa ser passado ao longo da humanidade, que são os conceitos matemáticos, a química, a física, filosofia, sociologia, que são esses componentes curriculares. A gente não tem como falar, eu não vou dar, isso é ilegal. Né? Então, existe uma matriz curricular no Brasil todo e que, em certo ponto, é interessante, porque a gente sabe que tem lugares com muita vulnerabilidade e que talvez eles nem tenham esses componentes curriculares. Mas a gente precisa pensar também o que a sociedade precisa nesse momento. Né? E aí entram temáticas, projetos que falam sobre bioética, bioenergética, fala sobre sustentabilidade, crise climática, gestão financeira. Só que essa parte é de flexibilidade da escola. Então, a escola pode escolher colocar o que a gente chama numa parte diversificada, né? Eu digo a você que dentro da matemática tem educação financeira, mas ela não é tão aprofundada assim, porque currículo é um disputa com o outro ali, né? Então, assim, eu dou um pouco mais de geometria, mas eu tiro um pouco de educação financeira. Eu tiro... É uma disputa ali, né? Mas
eu acredito que as escolas poderiam ter mais flexibilidade ou investir mais no que aquela comunidade ali em torno da escola precisa, né? E as necessidades são muito diferentes, né? Então a gente fala, por exemplo, de um grupo, vamos assim, na Grande São Paulo, que a escola tinha muitos processos de bullying, de discriminação. Então, ali, temáticas da parte diversificada que estivessem relacionadas à cultura, à contemporaneidade, ao LGBTQIA+, faz mais sentido do que talvez em outra região que talvez a crise climática faria mais sentido. Então, eu vejo que as escolas poderiam investir mais, né, no que não é obrigatório, né, e que faz sentido para o desenvolvimento integral desses estudantes. Não pensando no trabalho. Não pensando, eu vou fazer isso porque ele vai ser um bom trabalhador. Mas eu vou fazer isso porque ele vai devolver para a sociedade uma forma mais ética de pensar a vida, né? Então você enxerga que teve uma evolução dentro desses anos que você já está nessa área? Olha, quando a gente pega, por exemplo, o currículo de matemática, gente, do Fundamental 2, sabe? É muita coisa. É muita coisa. E eu não sei se essa muita coisa, não sou da área, faz sentido para o nosso jovem de hoje em dia, sabe? Eu acredito que não evoluiu quanto deveria, sabe? Quanto deveria, não. E a gente tem que partir do princípio, sabe? Que a escola também produz conhecimento. Isso é a grande sacada de quem quer trabalhar na educação, sabe? Então, tudo chega pronto para nós, né? Mas será que a gente tem que validar tudo que chega pronto, né? Essa juventude, ela tá pronta para dizer, será que essa história é verídica? Será que Tiradentes foi morto assim mesmo? Será que chegaram aqui no Brasil e foi descoberto, foi conquista? Será? Então, ao mesmo tempo que muita coisa é obrigatória, eu também tenho que instigar nessa juventude, nessas crianças, a produzirem conhecimentos, a olharem para esse conhecimento que chega e falar, talvez tenha outra história. E aí a IA pode ajudar. Né? Vamos lá ver o que outras fontes falam sobre, por exemplo, agronegócio, sobre... então, é uma conversa bacana, viu, essa? Não, Joãozinho? Sim. Manda aí. Que... Não, mas uma dúvida, falando de IA, né? E questão de celular na sala de aula? Teve essa proibição. Como funciona? O que você acha disso aí? Eu pensei que nós teríamos mais problemas nas escolas, sabe? Mas não vejo. Né? Na verdade, eu vi aqui em Mogi tem algumas escolas estaduais com bastante dificuldade. Mas o primeiro fato é que é lei. E lei a gente cumpre. Né? Mas a escola, ela é a única instituição capaz de educar. Ela é o único lugar, de forma sistemática. Então, quando essa lei chega e ela fere, por exemplo, tem adolescente que acha que foi uma agressão tirar o celular, né? E eu até confesso que para alguns casos, como, por exemplo, estudantes que não têm muitas relações sociais, às vezes ele ficava no celular até como um motivo de sobrevivência na escola, porque ele não consegue, sabe? Então, para esses casos, uma escola atenta, ela consegue conversar com o estudante e falar, a gente precisa conversar sobre isso na sua vida, sabe? A escola é o lugar de desenvolver essa questão dialógica, de fazer com que o aluno entenda que isso não é bacana, isso daqui não adianta, não vai disputar com o professor, o celular vai ganhar, né? Então, chegou o momento da gente ter que proibir, né? Eu até falo com alguns, eu falei, a gente errou enquanto sociedade, né? Porque isso daqui era para a gente ter limite de utilização, mas a gente não conseguiu, né? Enquanto sociedade, mostrar para essas juventudes, para essas crianças, que tem outras coisas tão bacanas para fazer que não estão dentro do celular, né? Então, de novo, tudo que é democrático, tudo que é dialógico, né? Tudo que é conversado. Não adianta eu chegar na escola e falar, dá aqui seu celular, que no final você pega. Isso para um adolescente, né? E talvez para a gente, né? Chegar aqui e falar, me dá seu relógio, você não vai usar. Sem explicar o porquê, acho que cria
um conflito desnecessário, né? Lembra que essa lei ela foi instituída agora, né, em 2025, então é muito cedo para a gente entender todo o processo, mas os países, né, Suíça, os países europeus, eles já retiraram o celular e as telas desses estudantes, porque ao mesmo tempo que a gente avança nas questões tecnológicas, como a própria IA, as plataformas adaptativas, a gente regride enquanto ser humano. Né? Enquanto saúde mental, a gente regride enquanto as relações, né? O quanto de criança está sendo, não está tendo o direito de brincar, né? O quanto desses jovens também estão com dificuldade nas relações porque não se relacionam, porque se fecham por conta do celular. E o celular, gente, é um mundo que não tem regra, né? Não tem limite, né? E aí a gente pensa num ciclo tão enorme, né? Porque o problema não é o celular. O problema, às vezes, é esse mundo que é tão rápido, que todo mundo precisa trabalhar e que não tem um pai, uma mãe, uma avó para falar, filho, agora não mais, né? Então, o problema não é aqui. Às vezes, a falta, e eu não tô criticando, o mundo hoje, a gente precisa trabalhar, todo mundo, né? E às vezes os filhos ficam na casa da avó, ficam na escola, e que bom que ficam em lugares que os protegem, né? Mas falta, às vezes, um adulto para dizer, filho, vamos assistir uma série com a gente aqui, deixa o celular de lado, né? Então, eu vejo que o problema não é apenas o celular, sabe? É a ausência das relações humanas, sabe? Talvez tenha que ser algo mais cultural dentro de casa, né? Para depois a escola tomar conta disso. Você sabe que quando você pergunta para os jovens, assim, por que você está com o celular na escola? Porque minha mãe vai ligar, né? Então, você vê que a questão cultural da família também influencia, né? Ah, mas o que está acontecendo dentro da escola? Gente, se eu coloco um filho meu na escola, é porque eu confio na escola. Eu tenho que confiar que as melhores vivências estão acontecendo ali. Se eu, como mãe, não acredito, então tira da escola, sabe? Se você tem essa oportunidade, né? Transfere o seu filho. Mas eu tenho que acreditar que ali é um berço das relações e que todo mundo está em comunhão para desenvolver o seu filho, né? Bacana demais. E assim, hoje a gente vê que nem, por exemplo, os jovens, eles não sabem o que eles querem ser, né? Eles só estão estudando ali meio que seguindo a regra do sistema, que é passar de ano, chegar aos 18 e aí ver o que vai fazer. Você não enxerga isso como se fosse, por exemplo, o governo está empurrando para um sistema que é estudar, sair da escola, arranjar um emprego, trabalhar, se aposentar e acabou. É muito louco isso, né? E se a gente não para pensar nisso, nós somos engolidos pelo sistema também. Então, se hoje à noite a gente parar para pensar, a gente entrou no sistema também. Esse sistema que faz com que a gente pense em aposentadoria. Eu sou da época que eu queria a carteira assinada, né? Tem que casar, tem que ter filho, né? Tudo isso é tão convencional, né? Então, as políticas públicas, elas se guiam pelo que elas precisam para o desenvolvimento social e financeiro do país. Isso é fato. Ao longo da história da educação, é isso que funciona, né? Então, hoje a gente está vendo um olhar muito grande para o trabalho, porque o Brasil precisa sair dessa crise que está há muito tempo. Então, precisa de mão de obra, né? E aí eu tenho as minhas preocupações nisso, né? Então, quando a gente olha para a legislação, a escola, ela em sua função social, ela precisa desenvolver o estudante para o exercício da cidadania, que é muito complexo. E o exercício da cidadania não é votar, né? O exercício da cidadania é você ter coerência, você ter entendimento, e esse entendimento vem das complexidades dos componentes curriculares, do quanto a escola traz essa reflexão. Então, quanto melhor a escola, mais eu vou ter um cidadão capaz de transformar a sua vida e transformar a vida de quem está em torno. Esse é o fato. Então, se eu não tenho conhecimento, eu vou pelo sistema. Ah, não, eles estão pedindo para eu fazer esse curso técnico e fazer a faculdade de tal coisa, porque eu não vou
ter elementos para falar, mas esse não é o meu sonho. Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter realmente uma escola pública de qualidade, que forneça bons conhecimentos para que esses estudantes possam sonhar, né? Então, me preocupa. A gente fala do exercício da cidadania, a gente fala do ingresso no mundo do trabalho, e aí a gente já troca o termo, né? Antigamente a gente falava mercado, hoje a gente fala mundo, porque aqui a 5 anos a gente vai ter trabalho que a gente nem vai imaginar e a gente não tem noção quais sejam. Então, é o mundo do trabalho. E que as juventudes de hoje, elas entendem o trabalho de outra maneira. Então, para a gente, o melhor era a CLT, 8 horas de trabalho, né? E trabalhava muito, muito, muito. Chegava em casa para descansar. Hoje eles têm outra compreensão disso. E isso que eu acho que é bacana, para não entrar no sistema. Exato. Então, eles são gamers, eles são tiktokers, eles são influenciadores, eles abrem empresas, eles são... parte tecnológica é muito, muito grande, a questão da programação, das IAs, dos algoritmos, da robótica, né? E porventura, esses trabalhos não serão de carteira assinada, vamos dizer assim. Outros formatos de trabalho, né? E a gente tem um outro pedaço que fala sobre o ingresso na vida acadêmica. Então, a escola é lei, gente. Ela precisa desenvolver, fazer com que esses alunos sejam aptos para o exercício da cidadania, que eles tenham condições de prosseguir nos estudos e que eles ingressem no mundo do trabalho, né? Tem 2 campos, né? O campo da escola pública, que sim, eles vão precisar sair, entrar no primeiro trabalho, porque aí é sustentável para eles pagarem a faculdade. E eu acho isso fantástico, porque é um sinal também de inteligência financeira. Né? Tem gente que sai do ensino médio, não, eu quero passar em Harvard, mas aí eu preciso compreender como é a minha família, né? Por vezes o aluno do ensino médio, ele vai sair, vai ter que ajudar a família, e tudo bem, né? E tudo bem. Ele não vai entrar no primeiro trabalho que vocês fizeram isso, assim, saiu do ensino médio, foi trabalhar no emprego dos sonhos. Tem uma longa jornada aí, não é verdade? Sim. Então, a gente precisa pensar nesses 3 elementos, sabe? E, de novo, uma escola forte é aquela que faz com que os estudantes possam pensar nos seus projetos de vida. Tem uma literatura também muito, muito nova que fala sobre os projetos de vida no currículo, no qual também eu falo nesse livro, né? A importância da escola atrelar esses componentes curriculares que a gente conversou, mas eles precisam estar relacionados com os projetos de vida dos alunos, né? Para fazer sentido, né? Então, como que a escola desenvolve nesses estudantes, primeiro, o autoconhecimento. Então, quem eu sou, de onde eu vim, o que de mim tem o meu pai, quais as características do meu pai e da minha mãe, onde eu moro, qual o nicho de mercado daqui, quais os componentes curriculares que eu mais gosto, quais eu tenho muita dificuldade. Quando a gente compreende quem a gente eu acho que é meio caminho andado. O que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Quais são as minhas melhores habilidades. Então, isso também é projeto de vida. Projeto de vida não é só chegar lá no 3º ano e falar o que você quer ser. Isso é um crime, né? O aluno, você não desenvolver tudo isso no aluno, você chega no 3º ano e ele, eu não sei. A minha mãe falou que eu preciso ser isso. Não é? Em posse dessas habilidades, né? É assim, o que de melhor eu tenho e o que de melhor eu posso oferecer para a sociedade. Isso eu acho que é o magnífico de você entender que a escola é o lugar de trabalhar projetos de vidas. Então, eu sempre acreditei que eu podia servir a educação. Então, talvez isso seria uma habilidade que eu pudesse apoiar as pessoas, e apoiar também tem a ver, no sistema capitalista, tem a ver com sistema de troca, né? Sim. Mas não só isso, né? Quando eu falo oferecer à sociedade o melhor que eu tenho, fala também de um lugar de humanidade, de empatia, de altruísmo, que é o que a nossa sociedade mais precisa, né? E aí sim, no ensino médio, a gente começa a falar de profissão. Se eu não passei por tudo isso, é muito doloroso para o jovem ele entender, eu vou trabalhar, ou eu vou estudar, ou o que eu vou ser, sabe? Se ele não se reconhece, né? Exato. A educação é complexa, gente. Bem complexa. Você falou que da escola pública hoje tá
tá meio defasado, né? O que você acha que levou a ficar dessa forma? Porque eu lembro quando eu estudava, meus professores falavam assim, não tinha tanta diferença entre uma escola estadual e a particular, porque a estadual era boa. E de repente caiu de uma forma. O que levou a isso? Eu vou dar suposições, sim. tá? Eu acho que a gente precisa pensar numa educação que não é partidária, né? Polêmico, mas é. Então, eu não posso, por exemplo, trabalhar 4 anos dentro de uma... Daí eu contrato pessoas para fazer o material didático, eu tiro pessoas da secretaria, coloco outras, o sistema de avaliação é outro, formo de outra maneira o professor. Terminou aquela gestão, de repente é outra gestão. Aí troca tudo. Educação não se faz em 4 anos. É um desrespeito com quem está lá na escola, sabe? A gente tem até dentro da escola um bordão assim, vai começar a mudar a cor da parede. E é isso que acontece. Então, sai uma gestão, entra outra com outros princípios, com outros valores, com outras vontades também, que podem ser melhores. Mas eu penso que, primeiro, educação a gente precisa pensar ao longo de 10 anos. Né? Então, quais são as metas que eu espero para essa escola? Quais são os objetivos? Quais os caminhos que a gente vai trilhar? Onde os alunos não estão aprendendo? Quais os sistemas de avaliação que o aluno vai devolver para mim o que ele está aprendendo ou não? Qual o nível de maturidade dos professores? Né? Eu preciso de todos esses elementos para falar, eu vou investir aqui. O que acontece é que o investimento ele não vem dessa evidência, sabe? Ele não vem dessa evidência, olha, a escola é essa. Ela está com alto índice de violência, os alunos não estão aprendendo matemática no 9º ano, os professores estão com dificuldade de tal coisa. Eu consigo investir. E quando eu falo investimento, é investimento intelectual e financeiro, no que realmente a escola precisa, sabe? Então, eu penso também que precisam de tecnologias, de protocolos, para estruturar a escola nessa gestão, para entender o que realmente ela precisa, sabe? Agora, o salário do professor na escola pública é brincadeira. E aí, o que acontece? O professor, ele pega... Gente, tem professor que dá 60 aulas por semana. Ele dá aula de manhã, à tarde e à noite. Entende? E aí, aquele professor que precisava conhecer o aluno, ele precisava pelo menos saber o nome do aluno. Ele não consegue, porque ele dá aula em 3, 4 escolas. Então, eu não consigo planejar uma aula para você que está com dificuldade, porque eu não vou dar conta. Então, a questão da qualidade do trabalho, da questão financeira, ela tem muita interferência na rede pública, sabe? Então, eu colocaria algumas situações, assim. Primeiro, pensar na educação enquanto trajetória, sabe? Enquanto 10 anos. A gente tem que cumprir isso, independente de quem venha, sabe? O trabalho por evidência, então evidência de resultado da escola, e não de alguém que inventou alguma coisa, a partir de hoje, toda semana tem que ter avaliação para os alunos, para saber. Não é isso, sabe? É aquela escola ter competência para trabalhar com as suas vulnerabilidades. Então, quantidade de aula de professores, né? O professor, ele está cansado, né? Quantidade de alunos dentro de uma sala, gente. A gente está falando de 40, 45 alunos, sabe? E aqui a gente está no ar-condicionado, mas não é toda a escola que tem ar-condicionado, que não tem ruído, como a gente está aqui, né? Que todo mundo está sentado, está tranquilo, né? Não é assim. O professor, ele está virando, assim. E o aluno também, por vezes, né? E vamos ir longe, né? O ano passado eu fui conhecer o Amazonas, né? E as crianças, elas vêm de canoa. Elas esperam mais 2 horas o ônibus chegar. Então, são 3 horas esperando para ficar 4 horas na escola e retornar. Como que uma criança aprende assim? Com fome. Né? Então, olha a quantidade de energia que ela desprende para sonhar. Né? Porque escola lá, frequentar uma escola, né? Uma mulher, uma menina, que antigamente nem frequentava, é um sonho. E, na verdade, é um direito. Então... tem muita coisa para se pensar em melhorar a educação, né? Não é pensar nas questões físicas, é uma cultura, é pensar numa cultura maior, sabe? Enquanto
as pessoas que fazem, Sim. que estão na administração, estão coerentes com quem está ali, né? E o quanto a gente respeita o professor, sabe? De novo, é ele que sabe educação. É ele que sabe dar aula para o Enzo, que tem deficiência intelectual. Não é quem produz esse material. Então, não adianta eu falar, olha, a partir de hoje é essa cartilha, tá? Para o Enzo você tem que passar isso daqui. Mas a gente não sabe. O Enzo passa fome. O Enzo tem uma família disfuncional. O Enzo, ele vem na escola sujinho, porque ele não tem uma rede de apoio. O Enzo, a escola é a única coisa para o Enzo. Será que é a cartilha? Então, é muita... Por isso que eu digo que às vezes a gente julga, sabe? Por resultado de IDEB, resultado de Saresp. Sim. E não, a escola é muito mais do que isso. Não é uma prova que vai definir a pessoa, né? pessoa. Às vezes a pessoa não tá num dia bom. Enfim, várias variáveis podem acontecer para você Muitas. avaliar para uma prova. Muitas. Bacana. E como que tá hoje a inclusão de esporte na escola? Porque o esporte, ele molda o caráter, né? Da pessoa. Tem essa inclusão? A galera é incentivada? Olha, a BNCC ela nos indica que tem que ter a educação física, né? E dentro da educação física, a gente tem unidades significativas, unidades curriculares, em que o aluno tem o direito de passar. Então, para além do esporte, ele tem lutas, ele tem brincadeiras, ele tem a ginástica. Então, existem conteúdos, e dentro da educação física é um movimento, né? Que todo aluno tem o direito de aprender, né? Até as ginásticas de academia, né? Então, a escola pode escolher a quantidade de aulas que ela investe em educação física. Desde lá, na educação infantil, que a gente fala de campos de experiência, né? Então, na educação infantil, por exemplo, o movimento é uma linguagem, né? Então, eu preciso da criança em movimento, brincando, se sujando, né? Rolando. É assim que ela vai se compreendendo. A lei a determinação para se ter professor de educação física no 1º ao 5º é muito, assim, vou falar de 20 anos. Porque acreditavam que as professoras pedagogas, e que com muita boa vontade tentavam, mas existem conteúdos, existem especificidades da educação física que só a gente consegue olhar. Né? Então, existem questões do movimento e da cultura corporal que sou eu, que sou formada em educação física. Então, é pouco tempo, sabe? E aí, no Fundamental 2 e no médio, a gente também tem uma escolha da escola. Ela pode pular uma aula, 2 aulas. Só que lembra que eu falei que currículo é uma disputa? Então, para um ensino médio que a gente concorre para esse aluno entrar na faculdade, adivinha qual é a aula que eles tiram do currículo? Educação física. Educação física e arte. Então, é um prejuízo muito grande, né? Porque hoje a educação física, tanto a educação física como as práticas corporais, né? Ela, na verdade, é como se fosse um remedinho de todo dia, né? Ela não é mais eu vou ver se eu faço. Ela é importante, né? Até para o envelhecimento coerente, até para a compreensão do corpo como o maior patrimônio que a gente tem, né? O cuidado que a gente tem com o nosso corpo, independente da técnica. É realmente a questão do movimento, né? De experimentar vários movimentos e de ter a possibilidade de estar num coletivo, né? De conhecer da questão do trabalho em equipe, da solidariedade, da justiça, das regras instituídas dentro de um esporte, né? Isso é muito importante. Então, investir no movimento na escola é também gerar uma geração mais saudável, né? Em questão de inclusão hoje, caso de crianças com necessidades educacionais, como que está hoje em dia nas escolas? Falta profissionais, escola... É uma pauta também que a gente... É resistência, sabe? Resistência no sentido de acreditar que, de novo, a escola é o lugar. A escola é o lugar de pessoas, independente da condição. Então, eu nunca posso rejeitar a matrícula de um estudante, independente da sua condição. Se é branco, se é preto, se é índio, se é imigrante, se tem algum tipo de deficiência, se é homossexual, a escola é o lugar deles.
sabe? E o que a gente vem ainda olhando é uma discriminação muito grande, né? Então, mas antes de falar disso, é importante a gente retornar na história e dizer que a história da inclusão é uma história de dor. É uma história de dor. Então, quando a gente estuda, para chegar na inclusão, teve segregação. Então, lembra daquelas escolas em que os estudantes com deficiência ficavam numa sala. Eles não eram dignos de estar conosco. Gente, arrepia quando você fala, ele não tem condição de estar comigo. E aí, eu crio barreira, que é um direito dele, da convivência, do aprender com o outro, do saber que o outro é diferente, né? Então, a gente passou por épocas muito dolorosas, né? Então, na história da inclusão, da deficiência, né? As crianças que nasciam com algum tipo de deficiência, elas já eram jogadas no penhasco, né? Não serve. Não é branco, tem 2 pernas, 2 braços, não é aceito. E aí a gente está falando de Hitler, né? E aí a inclusão ela vem vindo com avanços muito pequenos, né? Então a gente passa para essas salas especiais, né? Que são salas em que os estudantes só podem ficar nesses lugares. Aí a gente vai para uma inclusão, que é onde eu acredito. Então todo mundo tem o direito de aprender com o outro. Todos, de novo, independente de sua condição. A escola, que é o lugar que está mais preparada para desenvolver o ser humano, é ela que tem que criar condições para que todos convivam. E o todos convivam, eu não estou dizendo que todo mundo tem que ficar sentado na carteira. Aquele estudante, por exemplo, que tem TEA, pode ser que ele precise se regular correndo, que ele precisa se regular respirando um pouco, que ele precisa dar uns pulinhos. E tudo bem. Porque eu também, se fico num lugar muito fechado, eu vou precisar sair um pouco para me regular. Sabe? Então, a inclusão ela vem dando passos muito curtos, muito curtos. Infelizmente, a gente tem que atuar em cima da lei. Então, isso é triste, né? A gente tem que chegar no ser humano e falar, olha, você está fazendo errado porque a lei diz isso. O grande problema é que as escolas trabalham em cima da deficiência e não do ser humano. Então, quando chega um estudante já cheio de laudo, já se cria na escola eu não vou conseguir, eu não quero na minha sala, eu não tenho condições. E se esquece que ali é um ser humano, que eu não posso deixar de ser deficiente. Eu não posso. Não posso deixar o meu transtorno e ir para a escola. Eu sou assim. E olha que coisa maluca, um diretor, um gestor, um professor falar, eu não quero você. Agora, coloquem isso para a família de vocês. Se vocês tivessem filho, imagina alguém falar, seu filho não serve para a minha escola. Então, a minha grande preocupação é com essa humanidade, sabe? Alguém dizer, aqui não tem lugar para ele. Isso é muito duro. É muito duro pra pessoa, sabe? E não é assim, sabe? Na escola que eu assessoro, gente... É um encantamento, o quanto que eles têm para aprender, quanto que eles ensinam para nós, sabe? Esse processo de regulação. Eu falo, gente, eles já se conhecem, eles sabem que se tiver ruído, eles têm que sair do lugar. E a gente? Que fica lá, vai ficando nervoso, ansioso, e não se dá conta que é porque o barulho está muito alto. Então, eles têm muito a ensinar para nós. Tem os grandes desafios, né? Mas eu acho que quando a gente encontra um coletivo... e coletivo de gente que acredita no ser humano, as coisas acontecem, sabe? Então, tem sido uma experiência bem bacana nessa escola também de Mogi, uma grande escola, trabalhar com a inclusão e verificar o quanto os professores também, eles falam, eu quero formação, sabe? E, de novo, não está em apostila, não está assim, como trabalhar com TEA. Cada estudante é cada um tem a sua história, tem o seu processo de luto que a família passou, tem o seu autocuidado, tem o seu hiperfoco, por exemplo. Tem estudantes que adoram dinossauros, por exemplo. E se a gente dá conta de enxergar isso nesses estudantes, a aprendizagem vai que vai. Né? A questão é, a gente tem que parar de olhar para a deficiência e olhar para o ser humano. Né? Não para... sabe, o que o diferencia, mas é o ser humano, sabe? E escola é o lugar. Então, são passos muito curtinhos, né? Mas que quando a escola fala, pode vir, que aqui eu vou acolher,
E se tem alguém ali dentro que levanta essa bandeira, sabe? É emocionante ver o processo de maturação da escola em relação à inclusão, sabe? Entendi. Bacana E demais. quanto Não é seu fácil, tá? Assim, Sim. é difícil. Vamos falar da escola pública, 40, mais 3 estudantes com algum tipo de deficiência, mais 2 com a saúde mental complicada. Então, veja, é claro que eu vou para a parte mais amorosa, que é essa educação que eu acredito, que ela tem que ser instituída na regra, na lei, mas ela pode ser generosa, ela pode ser gentil. A forma que eu converso com você não precisa, você tem que dar resultado. Não, vamos ver o que está acontecendo, né? Precisa de investimento, né? Então, para se pensar na educação, eu preciso de um piso tátil, eu preciso de elevador, eu preciso de rampa, eu preciso de um teclado em braille, eu preciso de um professor de Libras, eu preciso talvez de um cuidador, caso aquele estudante não tenha autonomia nas funções biológicas. Então, eu preciso pensar que é investimento, sim, né? E que a gente não pode achar que isso é gasto. É investimento pensando nessa sociedade mais humana que eu quero, né? Então, precisa investir, sim. Mas eu digo a você, as piores barreiras são as atitudinais. Não são as barreiras... o aluno não precisa entrar, mas a porta não... A cadeira de roda... Gente, sempre vai ter um cara que, né? Não deve. Deve ter a porta para entrar. Mas o pior é o que está aqui dentro. É aquele professor que rejeita a diferença. É aquele professor que fala, mais alguém que vai me dar trabalho. É essa barreira atitudinal que emperra que a inclusão aconteça nas escolas, sabe? E aí a gente tem que ir não socando todo mundo. A gente tem que ir de forma amorosa, sabe? Assim, professor, eu tô aqui para te ajudar, para te apoiar, e a gente vai conseguir fazer com que esse estudante aprenda, né? É direito dele. Ele precisa aprender. A escola é essa a função dela, ensinar, né? Sim. Boa. Conta um pouco sobre o seu projeto. Você tem um projeto de Inspira Educação. Tenho. Quando eu saí do formato CLT, né, de 20 anos, eu falei assim, agora eu vou ficar um tempo... quero ficar um tempo pensando sobre a minha vida, 42 anos, né? Diz que em 7 anos a gente faz grandes descobertas e grandes decisões na vida da gente, né? Eu falei, eu quero um tempo sabático. Mas o meu processo de criatividade é bastante intruso, sabe? E eu, assim, o tempo para mim, eu ficava, gente, era para eu descansar, mas eu preciso escrever, sabe? E aí surgiu esse projeto que é o Inspira Educação. Na verdade, ele começou primeiro com um site em que eu trago minhas memórias afetivas na educação, né? Os meus posicionamentos frente a alguns desafios da educação e deixo ali à disposição para as pessoas, né? Então, as pessoas que já faziam parte das minhas relações, a gente se comunica por ali, né? Então, por meio de artigos científicos, por meio de discussões, né? E também um projeto de assessoria educacional. Então, eu venho para Mogi também para contribuir de forma muito humilde, sabe? Eu quero contribuir, né? Então, com as pessoas que estão ao meu entorno. Então, eu crio essa assessoria educacional, né? Que vem com esses serviços, né? Com o serviço da cultura inclusiva, da gestão, da implantação do novo ensino médio, que são pontos bastante sensíveis dentro da educação. Então, como eu vim de uma grande rede e vi muita coisa, né? Então, vi muita coisa legal, vi outras coisas que eu falei, acho que valeu a experiência, mas eu não gosto dessa proposta. Então, eu vejo que com essa experiência eu também posso assessorar, né? E não é uma assessoria apenas de vínculo, né? Vínculo trabalhista, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas, elas entram em contato comigo, Ive, fiz um projeto, tem como você dar uma lida? Eu leio, falo, olha, é assim, vai para esse lado, talvez esse lado se atinja mais os professores. Então, por isso que eu falo que a escola, quando ela desenvolve os projetos de vida, a gente consegue entender muito qual é o nosso propósito. Eu entendo que o meu propósito é apoiar as pessoas que estão na educação.
E isso eu faço, claro, dentro de um sistema, porque eu também preciso, né? Esse vínculo de trabalho, mas dentro de um sistema que eu amo fazer, né? E que é a educação. Então, esse é o projeto do Inspira, né? Agora é uma empresa. Bacana. E que tô investindo bastante nessa proposta, sabe? Legal. Boa. E já tem redes sociais, site? Como que a galera consegue achar? Na verdade, no Instagram é pelo meu nome, né? Porque eu falei, se eu mudar, para eu conseguir a quantidade de gente que tem lá, eu vou ter trabalho, né? Sim. Então, Ive Sandin no Instagram, no LinkedIn também, Ive Sandin. O LinkedIn é um lugar em que eu falo mais de educação, né? Das questões, dando o meu posicionamento e também apoio. Tenho falado bastante sobre esses professores que querem seguir carreira dentro da escola, né? Serem coordenadores, orientadores educacionais, diretores. E ninguém forma a gente para isso. Né? Então, por eu ter passado e ter errado muito, né? Eu vou dando orientações, dicas ali de como esses professores podem investir na sua carreira, quais as habilidades necessárias. Né? Tem um e-book que eu lancei agora, que é a Introdução à Coordenação Pedagógica, que eu também fico assim, vou vender, não vendo. Aí, quem pede, eu vou... Né? E, então, essas temáticas... Elas vão criando o meu LinkedIn, né? Então, o LinkedIn, o Instagram e Ive Sandin é realmente como se fosse uma comunidade em rede, né? Para a gente conversar, bater papo sobre quem acredita na educação, né? Pode ser, às vezes, sabe, que eu falo de forma muito poética a educação, mas é porque é amor. Né? Às vezes as pessoas falam, é muita poesia, mas é porque eu acredito, sabe? Quando dois professores que acreditam na educação se juntam, não tem para ninguém. Não tem. Assim, o coração da escola é o professor, sabe? E a gente precisa acreditar que a escola não é uma instituição falida. A gente precisa acreditar, né? Que o professor... É óbvio que tem muitas coisas ali que precisam melhorar, né? Salário, condição de trabalho, menos alunos na sala de aula, menos aulas para esses professores, tudo isso, né? Mas a gente tem ótimos professores que acreditam, sim, no ser humano e que têm altas expectativas e que quando vê esse aluno, né... E várias situações, né? Entrando na faculdade, construindo uma família, construindo o próprio projeto. Gente, a felicidade... Não tem maior felicidade do que eu andar nas ruas de Mogi e um aluno lá do Wilson Gomes falar, professora Ive. Esses dias eu fui numa festa, a senhora é a Ive? A senhora deu aula para mim. Gente, 20 e poucos anos. Não tem maior felicidade do que essa, sabe? Tem muitos desafios ser professor no nosso país. Mas a vontade de transformar é muito grande. Bacana demais. Legal, e pra gente encaminhar aqui pros finais, você trouxe 2 livros? Sim. É você que escreveu? Fui eu. Esse daqui, ó, é Implantação do Novo Ensino Médio, um currículo estruturado nos projetos de vida dos estudantes. Então, em 2021, eu também liderei a implantação do ensino médio nessa rede, né? E foi uma loucura, né, para implantar. E culminou com a minha tese de mestrado. Então, como eu também teria aqui numa pesquisa a campo, eu fiz todo esse material envolto nessas escolas, né? Claro que quando vai para o livro a gente dá uma poetizada a mais, modela para não ficar uma leitura chata, né? Então, como que a gente consegue fazer com que uma escola respeite os projetos de vida dos estudantes, né? E se não for assim, gente, a mudança não vem no ensino médio. A gente só vai mudar o nome, né? Ensino médio, novo ensino médio, vai mudar o nome, mas vai continuar a mesma coisa. O aluno ele precisa sentir que a escola vai fazer parte de uma realização pessoal e profissional dele. Então, aquilo que eu estou estudando vai fazer sentido para mim. Talvez não agora, mas quando eu terminar a minha escolarização, aquilo vai fazer sentido para mim. Isso é a todo momento na prática docente, na maneira como as escolas veem as juventudes, né? Então, esse livro é sobre isso. E esse daqui é um livro de poesias, né?
é um livro também que eu não vendi. Esse está à venda na Amazon, esse eu não vendi. Eu dei para as mulheres da minha família, mas eu vou deixar com vocês aqui. Eu perdi a minha avó pela Covid, né? Na verdade, a gente não perdeu, o céu ganhou a minha avó Olga. E é um legado. Eu acho que eu precisava colocar a vida dela em algum lugar, sabe? Até para que eu não pudesse perder as minhas memórias. Sim. Então, aqui tem muito falando dela, dessa vida cristã que ela tem, dessa vida de incentivo a gente acreditar nos princípios familiares. Então, se chama Resgate, e na verdade é isso, né? O resgate à minha ancestralidade. Tá saindo mais um que se chama Passarinhas, tá na editora, e aí fala dessas mulheres que querem voar, né? Porque eu chutei o balde depois de 20 anos de CLT numa empresa bacana, como gerente, e decidi voar. Então, também vinculada a essa proposta de mostrar para as mulheres que elas podem se emancipar de crenças que limitam, de ambientes que são tóxicos, né? Então, são esses 3 livros aí que... Legal, bacana. Demais. Eu deixo para vocês, tá bom? Vou Obrigado. fazer a dedicatória daqui a Nossa, pouco. A gente vai ler, Ali. com certeza. Então, Ive, queria já te agradecer por ter aceitado o convite. Poxa Foi um vida, bate-papo obrigada bacana a vocês. demais, deu para aprender muita coisa. E fica à vontade para voltar nas próximas vezes, para a gente conseguir conversar mais. A gente sabe que uma hora passa muito rápido, né? Voa o tempo. E reforça para a galera suas redes sociais aí. Fala para a galera aí. Vamos lá. Então, você que é professor, que é gestor, que também é curioso da educação e quer fazer parte, né, do que está acontecendo nesse mundo educacional, eu estou no Instagram como Ive Sandin e no LinkedIn também, mais profissional, como Ive Sandin. Então, eu convido vocês a fazerem parte da minha comunidade, né, comunidade em rede, que eu chamo, porque quanto mais pessoas com o mesmo propósito juntos, a gente ganha uma força muito grande para transformar primeiro a educação, mas sempre mirando a sociedade. E agora eu estou de volta a Mogi, né, a nossa cidadezinha, que eu amo demais, que é aqui que eu me sinto acolhida e muito feliz de estar aqui também. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Boa demais. A gente que agradece. Tamo junto. Então é isso, galera. Se você curtiu o episódio, já deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, né não, Joãozinho? Isso aí, pessoal. Vamos seguir no canal, deixa o comentário, compartilha lá. Não esquece de nós. É isso aí, tamo junto. Valeu, até a próxima e aloha.